Só de 2010 a 2019, o Tribunal de Contas do município de São Paulo gerou benefícios para a população paulistana de mais de 93 bilhões de reais. Esse valor é resultado da soma de 6 bilhões de reais em gastos públicos evitados, 2 bilhões em recursos economizados e outros 85 bilhões em benefícios potenciais obtidos graças ao trabalho de fiscalização e controle das contas e também dos gastos da administração municipal. Vamos explicar melhor o que isso significa. Quando algum apontamento dos técnicos do Tribunal de Contas mostra irregularidades que levam à suspensão e à não realização de uma licitação, o recurso previsto para a compra de um bem, a prestação de um serviço ou a realização de uma obra não é utilizado, permanecendo nos cofres públicos. Por isso, aquele montante de dinheiro é computado como um gasto evitado. Já recurso economizado é o resultado de uma ação do Tribunal de Contas que levou à diminuição dos valores que seriam pagos pela Prefeitura por uma obra, serviço ou compra de um bem, ou seja, impediu o desperdício do dinheiro público. Veja o exemplo do acompanhamento do edital de licitação para a contratação de empresas para a prestação de serviço de alimentação escolar. Os auditores do Tribunal de Contas constataram que o valor orçado em 606 milhões de reais estava muito acima dos preços praticados no mercado, conseguindo reduzir em 45% o valor dos contratos firmados na merenda escolar, o que levou a 217 milhões de reais em recursos economizados. Benefício potencial é aquele ainda não realizado, mas que pode trazer uma economia de recursos públicos no momento em que a administração municipal atender às recomendações feitas dos relatórios das auditorias ou acolher as decisões tomadas pelos conselheiros no julgamento dos processos em plenário. A partir de 2020, houve uma mudança de metodologia para dimensionar esses benefícios financeiros. Com isso, o resultado das ações fiscalizatórias passou a ser computado de duas formas: em benefício potencial e em benefício efetivo. Benefício potencial, como você já sabe, depende da adoção pelo poder público de decisões tomadas pelo colegiado do tribunal. Apenas em 2020, seus valores alcançaram 291 milhões de reais. Em 2021, por exemplo, no processo de acompanhamento e análise do edital de contratação de cestas básicas a serem distribuídas pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social a populações vulneráveis durante a pandemia de coronavírus, os auditores do Tribunal de Contas constataram um sobrepreço no valor dos itens e apontaram para a necessidade de uma nova pesquisa de preços que reduziria o valor anual do contrato, originalmente previsto em mais de 207 milhões de reais. Nesta etapa do trabalho de fiscalização e controle, havia, portanto, um benefício potencial ainda não estimado que dependeria da decisão da Prefeitura em seguir as recomendações feitas pelo TCM-SP. Como isso ocorreu, o contrato foi reduzido em 45%, para pouco menos de 114 milhões de reais anuais, transformando os 94 milhões classificados como benefício potencial em recursos efetivamente economizados pelos cofres públicos. Já benefício efetivo foi definido como aquele computado quando o gestor público acata de imediato as recomendações feitas pelas áreas técnicas do tribunal, antes mesmo de o processo ir a julgamento pelos conselheiros, ou seja, é aquele conquistado concretamente durante a ação concomitante de controle externo. Em 2020, esse volume de recursos efetivamente economizados chegou a pouco mais de 130 milhões de reais. Ou seja, o benefício potencial para que se concretize depende de o poder público atender às determinações do Tribunal de Contas. Quando isso ocorre, esse valor passa a ser classificado como benefício efetivo. No entanto, o trabalho exercido pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo não se traduz apenas em ganhos financeiros. Quando as ações e iniciativas do TCM de São Paulo aprimoram procedimentos praticados pela gestão municipal, contribuem na qualificação dos servidores públicos, incentivam os munícipes a exercerem o controle social do uso dos recursos públicos e avaliam, por meio de auditorias de resultado, a qualidade dos produtos e serviços ofertados à população, ele promove benefícios intangíveis que traduzem melhorias na administração municipal e na vida de todos os paulistanos.